Bom dia a todos. Essa semana eu tive uma experiência diferente. A Deleuza está rindo que ela sabe, né? Essa semana eu me tornei rei. Reinei 3 dias. Tive uma virose que Jesus amado. Mas já estou bom, ontem comi churrasco, aguentei firme, já estou sarado. Mas foram 3 dias terríveis. Mas graças a Deus passaram. E como diz o Renato, é melhor nem lembrar dessas coisas. Mas eu quero agradecer a Deus o cuidado, Ele nos guarda, nos permite também darmos umas paradas forçadas, né? E algumas vezes tentava fazer alguma coisa, e no meio dessa alguma coisa eu tinha que caçar um banheiro por perto. Então o negócio era ficar quietinho em casa, deitadinho, bonitinho. Mas graças a Deus, recuperado. O churrasco de ontem foi uma prova lá na casa da Claudinha do Iode. Passado no teste, vários tipos de carne, resisti todas elas. Então, de quebra mais um tempurazinho lá em Suzano. Então tá vivo, tá inteiro, tá renovado. Ontem nós tivemos um programa aqui na igreja, o Louvorzão. Alguns puderam estar presentes. Foi avisado de última hora que o Joel estava aqui. Mas é um cara muito bacana, uma vida tremendamente desafiadora, né? A história da vida dele, os caminhos que ele escolhe, não convencionais, é um cara muito desafiador na sua vida. E o Joel falou uma palavra muito joia. O Joel é daqueles caras muito legal, que tem uma comunicação muito boa com os jovens, então ele dá aquela cacetada nos jovens, mas eles ficam rindo. E levou uma chumbada. E ontem Deus me confirmou uma palavra que tinha preparado para hoje, mas tem palavras que a gente prepara e a gente fica, será que é isso que eu preciso falar com a igreja mesmo? Será que é essa palavra? Mas ouvindo ele ontem, tive convicção no meu coração que essa era a palavra que Deus queria para nós nessa manhã. O que eu achei mais engraçado lá, que ficamos conversando, Ardeu, é o tal do peixe. Ô peixinho esquisito aquele. Ele pegou um peixe e disse que o bichinho é o seguinte, não vou falar não, se eu convidar ele vir aqui, eu acabo com a historinha dele, né? Então, se vocês querem saber do peixe, vocês têm que ouvir o Joel. Não vou falar do peixe dele, não. Mas o tema que eu queria tratar nessa manhã é da expressão que nós usamos com muita facilidade. Cristo é o Senhor da minha vida. Projeta aí para nós, Makoto. No começo do ano eu vi esse cartaz no metrô. Pode apagar a luz um pouquinho? Eu achei muito interessante. Fiquei com vontade de assistir esse filme. Não assisti. Mas eu li quase tudo sobre esse filme aí. Ele fala da vida de um camarada, Jim Carrey, que é um chato de galocha. O cara é chato pra boneco. E o cara é rabugento. Até que ele se depara com um tipo desses cursos, essas coisas, em que o cara diz que você tem que dizer sim, Senhor, para tudo. Aceita tudo que te pedirem, você tem que fazer. Mas o que me chamou a atenção não é o enredo do filme, não é a história. A história parece ser legal. E como diz as críticas, as caretas do Jim Carrey continuam as mesmas, engraçadinhas, como sempre. Mas vai dando um zoom aí, Makoto, para a gente ver uma frase que aparece ali. Em cima de sim, Senhor, o que está escrito? Essa frase me chamou a atenção. Vamos ler junto? Uma palavra pode mudar sua vida. Sim, Senhor. Ok? Quando eu bati o olho nesse cartaz, estava no meio do metrôzão cheio, né? Eu olhei do lado, assim, eu vi esse cartaz, eu fiquei que nem bobo, um tempão olhando para ele. E o metrô no horário que às vezes a gente está assim bem cheião, você nem precisa segurar em nada, né? Você fica tranquilo, você fica parado lá, você não sai do lugar, mesmo. Os caras seguram você, né? Eu fiquei lá na frente do negócio, um tempão olhando o cartaz e essas frases. Essa frase não tem nada a ver com o nosso contexto de igreja. O filme não tem nada a ver com o Senhor que eu estou fazendo referência, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver. Mas a frase reflete uma verdade para nós que estamos lutando, batalhando por seguir Cristo, que é totalmente verdadeira.
uma palavra pode mudar sua vida. Sim, Senhor. Uma decisão que nós tomamos de seguir a Cristo pode mudar a nossa vida. E eu queria meditar com vocês nesse tema do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Nós cantamos com muita facilidade, né? Tu és o Senhor. Eu tinha pensado, vou pedir para a Lia cantar essa música. Mas ela cantou, então nem pedi para ela cantar. E tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele é quem manda. E às vezes nós olhamos essa frase e ela nos dá uma sensação estranha, não dá? Mas aí eu não vou poder fazer mais nada? Esse negócio é meio ruim, né? É que nem assinar, o Erivel está aí hoje, né? Mas quando o advogado pede para a gente assinar aquela procuração, a gente fica lendo 50 vezes aquilo. Caramba, esse advogado quer que eu dou plenos poderes para ele. Mas uma vez eu até perguntei para ele mesmo, que um advogado estava pedindo para me ensinar um negócio, perguntei para ele. Disse, não, pastor, fica tranquilo, tem uma frase que diz que é especificamente para aquela coisa ali. Tem uma frase que dá a entender, apesar do texto, parece que você está dando carta branca para o cara fazer o que quiser com a tua vida, né? A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Dar uma autorização para alguém cuidar da nossa vida. Quando eu fiz uma cirurgia para tirar a vesícula e tomei anestesia geral, eu entendi o que é ficar completamente na mão de alguém. Porque eu nem sei o que aconteceu. Estava conversando com a auxiliar da anestesista auxiliar, que era uma amiga minha. A hora que eu vi, pum, já era. A hora que eu acordei, eu estava perguntando para a Liana, segundo ela, várias vezes, quanto tempo eu estava lá. Né? Você já perguntou um monte de vezes, para de perguntar isso. Eu disse, não, é a primeira vez que eu estou perguntando. Ela disse que eu só ficava perguntando isso. Faz tempo que eu voltei? Que horas são? Quanto tempo que eu estou aqui? Você dá uma apagada, você some. E depois eu fiquei pensando, um tempão, fiquei pensando assim, cara, eu fiquei fora do ar, não sei quantas horas. Eu fiquei deitado, o cara fez 4 buracos na minha barriga, me cutucou para todo lado e eu não posso fazer nada. Ou eu confio plenamente nele, ou... Né? Eu fiquei pensando, e esse tema às vezes mexe com a gente porque a gente tem muito medo de pensar nisso. Quando a gente fala assim, não, Jesus é meu salvador, Jesus é meu amigo, aliás, o meu melhor amigo, Jesus é o doador de todas as bênçãos, Jesus é aquele que me faz prosperar, Jesus é aquele que atende quando eu clamo, Jesus é aquele sempre presente ao meu lado. Mas quando eu falo assim, Jesus é o Senhor da minha vida, epa, peraí, vamos entender o que você quer dizer com isso. É que nem mulher, quando a gente vai fazer preparação de casamento e dá os votos, lá diz, ser-lhe-ei submissa. Peraí, pastor, vamos conversar sobre essa frase aqui. Essa frase aqui que eu vou declarar lá na frente, o que quer dizer esse negócio? Me explica melhor. Não, eu não vou falar isso lá não. Você vai dizer, eu não vou repetir não. Porque você vai mandar na minha vida, eu não vou declarar dentro. Tem muitas mulheres, a maioria pede para tirar isso daí, ou traduzir um português mais claro e botar mais cláusulas nesse ser-lhe-ei submissa. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com essa questão de pensar, Jesus é o Senhor da minha vida. Mas na verdade, por nós temos dificuldade de administrar isso, nós acabamos perdendo uma série de privilégios que Deus nos concede por não entendermos esse contexto. Eu gosto muito de filme. Eu não assisto muito filme ultimamente, porque eu não aguento mais. Ficar até de madrugada assistindo filme. Antes de ficar até de madrugada, levantar cedinho de boas. Agora, se eu fizer isso, outro dia já começa torto, né? Então tem que escolher que dia que vai assistir, que hora, e não é toda hora que dá para assistir. Mas esse filme eu não assisti, mas até numa consulta de pastoreio de pastor, o preletor lá passou, daí o rapaz copiou para mim, ficou guardado, eu achei esse filme, achei interessante, não no sentido que o cara usou, que é para falar de trabalho de equipe, mas é um pedaço de um filme que é Um Domingo Qualquer, é um filme com Al Pacino e conta a história de um time de futebol americano que durante várias temporadas eles foram o que havia, ganharam tudo. Mas naquela temporada o negócio começou a dar para trás. Eles já tinham perdido 4 jogos, estavam indo para aquele
para aquele jogo, se eles perdessem, eles estavam fora, acabavam. E então o treinador, o coach, esse vídeo, essa fala tá em um monte de sites sobre coach, sobre motivação, sobre coisas que você clicar aí na internet. Então eu queria que a gente pudesse assistir, ele tem uns 4 minutos, mas você ouvisse, é uma frase no meio que depois eu vou te destacar para a gente pensar um pouquinho. O outro eu não achei. I don't know what to say, really. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. Eles estavam indo para esse quinto jogo, se levasse couro de novo, estavam fora da temporada. E alguns deles significaria fim de carreira pela idade que eles tinham. We're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's a part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's just a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. In any fight, it's the guy who's willing to die who's going to win that inch. And I know if I'm going to have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. There's 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You got to look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're going to see a guy who will go that inch with you. You're going to see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're going to do the same for him. That's the team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. As football guys,
That's all it is. Now, what are you gonna do? Ok, obrigado, Makoto. Há um monte de coisa interessante que os caras de coach usam, mas o que me chamou a atenção disso tudo, eu queria destacar uma frase que ele usa. Ele diz assim, em qualquer luta, é o cara que está disposto a morrer que as ganha. Qualquer luta, é o cara que está disposto a morrer que as ganha. Esse é, em parte, o sentido principal da expressão que Jesus é o Senhor da minha vida. E quando nós entramos na nossa caminhada de fé, eu poderia dizer, é a pessoa que está disposta a se dar por completo, que vai experimentar por completo aquilo que é o cristianismo. Nós temos uma ideia errada de que se Jesus for o Senhor da minha vida, Ele vai me mandar fazer coisas horríveis que eu não quero fazer. Vai me privar de coisas que são deliciosas nessa vida. Vai me mandar ser missionário lá no meio na Etiópia, no meio da pobreza. Eu queria ser missionário na Europa rica ou nos Estados Unidos, né? Vai me mandar servir uma comunidade carente. Eu queria ser pastor de igreja rica, igreja no Morumbi. Vai me mandar fazer aquele curso que não ganha dinheiro nenhum, fica pobre o resto da vida. A gente tem uma ideia de que dizer para Jesus, Jesus, Senhor é o Senhor da minha vida. A minha vida não é mais minha, mas é sua. O Senhor pode dar a ela a direção que quiser. Tem um pastor amigo meu que disse que começou a pregar isso numa igreja, e um grupo de pais encostado nele disse, pastor, é o seguinte, você tem que parar de pregar esse negócio para os nossos filhos. Porque um já está falando que vai ser missionário não sei aonde, outro está orando, mas nós temos planos para os nossos filhos. Esse que você está dizendo que vai ser missionário, nós sonhamos que ele vai ser médico. E aquele outro, nós sonhamos que ia ser um engenheiro. Aquele outro, nós sonhamos que ia ser um administrador de uma grande empresa. Então, o senhor para de falar dessas coisas, porque o senhor está causando um problema. Nós temos uma ideia de que se Jesus for o Senhor na nossa vida, balbal, meu irmão, para os seus sonhos, seus planos. Você assinou o documento, agora dançou, cara. Deus vai te fazer coisas com a sua vida. E na verdade, não é esse o conceito. Na verdade, quando nós entendemos que quando Cristo é o Senhor da nossa vida, nós vamos desfrutar por completo daquilo que Deus tem preparado para nós, e nós vamos encontrar aquilo que é o mais importante de Deus na nossa vida. E, portanto, o mais feliz. Esse conceito equivocado que a gente faz do senhorio de Cristo nos leva a temer a nos entregarmos por completo. E nós entramos na luta não dispostos a morrer. Nós queremos ganhar todas, mas não estamos prontos para morrer. E, portanto, nós vamos aproveitar relativamente do que Deus tem preparado para nós. E aí nós continuamos tendo o problema de achar que o mundo é muito interessante, de que as coisas que estão lá fora nos atraem tanto quanto as coisas de Deus. E esse é um problema sério.
Jesus caminhou com seus discípulos, foi orientando seus discípulos, foi ensinando. Se você ler os evangelhos, leia sobre esse prisma. O que Jesus foi ensinando em cada etapa da vida deles? Ele foi ensinando que tinha autoridade sobre as coisas, os milagres, que ele cuidava quando eles tinham necessidade, que Jesus é sempre presente, é sempre pronto para socorrer e cuidar, que Jesus perdoa. Eles aprenderam um monte de coisa. Mas na fase final, na última tacada, que Jesus vai caminhar com seus discípulos, ele começa a explicar aquilo que seria uma das coisas mais essenciais para que os discípulos entendessem depois da morte de Jesus. É que para caminhar com Jesus era preciso entender que ele que precisava ser o Senhor da vida deles. E que para que eles pudessem ser plenamente discípulos e seguidores dele, Jesus, era necessário que eles entendessem que era preciso colocá-lo como Senhor da vida deles. E Jesus então começa a caminhar, e lá no capítulo 8 e 9 de Marcos, ele começa a falar uma série de verdades que os discípulos precisavam entender. O texto é muito longo, eu não vou ler ele todo, mas vou pontuar alguns versículos. Capítulo 8 de Marcos, começando no versículo 27, que fala da confissão de Pedro. E essa passagem do 27 até o 30, aquela passagem que Jesus pergunta, e aí, o que a moçada anda dizendo quem eu sou? Depois ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde prontamente no versículo 29, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. E nos dizeres de Mateus, paralelo com esse texto, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A primeira verdade que nós precisamos aprender sobre o senhorio de Cristo, sobre o senhorio de Jesus em nossa vida, é que Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o escolhido de Deus. Que nós, ao optarmos por seguir Jesus, estamos seguindo aquele que é o ungido de Deus, o Salvador. Para entender o senhorio de Cristo, a primeira coisa que nós vamos fazer é a necessidade de confessar Jesus como sendo o Cristo na nossa vida, como sendo o Messias escolhido, o nosso Salvador. Se nós não entendermos que esse é o primeiro ponto, então nós só vamos ser adeptos de uma filosofia cristã. Nós vamos agregar alguns valores bons às nossas vidas. E vamos ser pessoas melhores e vão funcionar bem. Um amigo meu foi numa palestra sobre administração, sobre motivação, e o camarada começou a falar um monte de coisa, e ele começou a falar assim, rapaz, esses negócios, tudo que o cara está falando aí está na Bíblia. E o cara falava, ele depois disse, mas tudo isso aí está na Bíblia. E o cara não abriu a Bíblia. E falou um monte de coisa, disse, tudo isso aí está na Bíblia. Princípios para vendas. Tudo isso aí está na Bíblia. Motivação e não sei o que lá. Tá. Mas, não necessariamente, esses princípios modificaram a vida dessa pessoa. Não necessariamente o Cristo que ensinou aqueles princípios faz parte da vida dele. Dirige a vida dele. Isso é adotar uma filosofia cristã de vida. E adotar uma filosofia cristã de vida, ter valores moralmente corretos, você pode fazer em qualquer religião. Há religiões que têm critérios muito mais rigorosos. Os países muçulmanos são os países índice mais baixo de divórcio. Porque se divorciar, já é Elvis, meu filho. O cara pode matar a mulher se ela quiser ir embora. Então não tem divórcio. Allah não perdoa. Não tem divórcio. Seguem à risca a coisa, mas por outro motivo. Então, é necessário, em primeiro lugar, entender que Jesus precisa ser o Salvador da sua vida, precisa ser o ungido de Deus na sua vida. Aquele que vem e preenche um espaço que só Ele pode preencher. Pedro declara essa confissão maravilhosa, tu és o Cristo, o
o Filho do Deus vivo. Jesus continua a conversa ali, e ele continua a explicar que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse, continuando aqui o capítulo 8 de Marcos, 31 em diante. Pedro ouviu essa história, Jesus falando, não, porque o Filho do Homem vai ser morto, enterrado, e depois de 3 dias ressuscitar, tal. Pedro chamou Jesus, chega aqui, Senhor. Caiu aqui, ó. Ô, Senhor, para de falar essas coisas, rapaz, não vai acontecer isso, não. Vou deixar. Você acha que eu vou deixar acontecer isso? Que é isso, Senhor? Deixa comigo. E Jesus chama ele do lado e dá-lhe uma repreendida. E diz assim, arreda-te, Satanás, versículo 33, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Para que nós possamos entender o senhorio de Cristo na nossa vida, nós precisamos aprender a discernir as coisas que são de Deus e as coisas que são dos homens. As coisas que funcionam da maneira como os homens querem que funcionem e a maneira como Deus quer que funcionem. Às vezes, do nosso ponto de vista, uma coisa pode ser muito boa, mas do ponto de vista de Deus pode não ser muito boa. Às vezes, nós julgamos que uma coisa é moralmente duvidosa, mas vai me dar vantagem, então é bom fazer isso. Se do ponto de vista de Deus não pode, nós precisamos aprender a discernir entre as coisas de Deus e as coisas dos homens. Para que Cristo seja o Senhor da nossa vida, nós precisamos entender que há meios de dirigir a vida que são de Deus e meios de dirigir a vida que são dos homens. E às vezes a gente, na nossa maneira de articular as coisas, nós vamos encontrando formas para justificar e para dar abertura àquilo que a gente acredita que é melhor para nós, até às vezes justificando com textos bíblicos. Eu falo sempre brincando, é aquele jovem que resolveu namorar uma moça e lá pelas tantas não sabe como terminar e procura a moça e diz assim, olha, eu estava orando, eu acho que não era a vontade de Deus. Eu digo assim, meu filho, toma vergonha na cara, dá vontade de encher a lua de um cara desse. Assim, vai lá, seja homem o suficiente e diz assim, olha, eu não estou mais afim. Acabou, cara, sei lá eu. Cola mais. Não, ele chega assim, olha, faz aquela cara de quem jejuou 3 dias, aquela cara que está com muito pesar em terminar o relacionamento. Então, eu orei, Deus falou. Que Deus falou, cara. Deus falou, você tem que ser homem para dizer, olha, eu sinto que não é esse o projeto de Deus para a minha vida. Sinto que não é essa a direção para nós. E você assume. Né? Há jeitos de fazer que são de Deus e dos homens. E às vezes a gente dá até uma camuflada no jeito de fazer dos homens para parecer que é o jeito de Deus. Os fariseus faziam isso, eles eram experts. Eles usavam a lei e davam um jeito. Por exemplo, tinha uma história que o fariseu não andava não sei quantos quilômetros, se andar mais do que tanto quilômetro era fazer esforço. E no sábado não podia andar. Mas o fariseu queria visitar o cara, acho que era 13 quilômetros, qualquer coisa, e queria visitar um cara a 15 quilômetros no sábado. Mas não podia, porque ele quebraria a lei. Então ele criou um sentimento. Se eu largar uma banqueta da minha casa a X quilômetros de casa, é a minha casa. Então eu posso andar 13 a partir daquela banqueta, porque aquela banqueta é a minha casa. O que é isso? Ele deu um jeito para parecer coisa de Deus, quando era coisa dos homens. Aqui a gente espiritualiza, é o diabo, é a luta com o diabo. Mas aqui, cogitar das coisas de Deus, dos homens, e ele diz, arreda-te, Satanás, que talvez Jesus estava tentando dizer que aquela maneira de pensar de Pedro não era a maneira de pensar de Deus. E naquela hora ele estava sendo usado para pensar a maneira que o diabo queria que ele pensasse. Não é que o demônio entrou e usou a boca de Pedro para falar uma besteira. Não necessariamente isso. Às vezes o diabo faz isso, mas nem sempre é o diabo. Às vezes é a nossa pecaminosidade mesmo. Continuando a conversa, Jesus vai continuando
e ele diz assim para os discípulos: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Versículo 34. Jesus começa a explicar que nessa caminhada, para que ele seja o Senhor, era necessário segui-lo, era necessário negar-se a si mesmo, esvaziar-se e tomar a cruz e segui-lo. Esse negar-se a si mesmo é uma expressão que vai completamente na contramão do que nós vemos hoje em dia, com todos os livros de autoajuda, com a concentração excessiva na teologia do eu, e que você é capaz. Todo livro de autoajuda parte do princípio de que a solução está em você mesmo. Portanto, você só precisa de uma ajuda, de uma autoajuda. Então você faz a autoajuda. Você descobre em você mesmo as saídas para os seus próprios problemas. Você não precisa de ninguém. Você precisa de autoajuda. E autoajuda é legal, né? Porque você não precisa contar para ninguém os seus podres. Você resolve sozinho. Você é você e você mesmo. Mas isso é o ápice da teologia do egoísmo, do eu, do euísmo. E Jesus está dizendo aqui que é necessário que aquele que cega negue-se a si mesmo. Então essa frase é muito complicada nos dias de hoje. Mas o contexto é claro, Jesus está tentando ensinar que quem quiser resolver as coisas por si mesmo não vai conseguir resolver por si mesmo. Ontem no louvor o Felipe falou um negócio muito legal. O Felipe, eu gosto de dirigir porque ele dirige conversando com Deus, né? O Fipo é um barato. Falou, eu conheço mais o Fipo vendo ele dirigir o culto do que conversando com ele. Porque às vezes a gente só fica zoando, uns gordinhos se zoam e vamos lá zoando um do outro. Mas quando ele começa a dirigir, ele começa a compartilhar o coração dele. Por isso é legal. E lá pelas tantas ele diz assim, Senhor, me ajuda a entender que se eu tentar andar pelas minhas pernas, eu vou quebrar as pernas, eu vou viver quebrado. Me ajuda a entender que eu preciso do Senhor. Me ajuda a perceber isso, eu tenho que perceber isso, sempre tenho que cantar isso. E eu estou aqui na Igreja do Bosque há 5 anos e pouco, com 5 anos eu fui canto essa música. Eu gosto dessa música. Primeira vez que eu vi ele estolando essa música, eu falei, rapaz, esse menino canta bem, hein? Era um culto no sábado, ele era novinho. Eu falei, nossa, como esse cara canta bonito. Qual é a dificuldade? Nós queremos gerenciar. Você é SA, você gerencia a sua carreira. Você é um auto-guru espiritual. Você é um auto-personal spiritual. Né? Você dirige a sua carreira espiritual. Você gerencia você mesmo. Você pode todas as coisas. E aqui está dizendo, você tem que reconhecer que não pode. Você tem que reconhecer que por você mesmo não dá. Que por você mesmo as pernas sempre vão quebrar. Não tem como você tentar. E essa frase é muito difícil de nós entendermos. Chegar nesse ponto e dizer, tá bom, Deus, por mim não dá. Vai pelo Senhor agora. O missionário Joel estava compartilhando e ele disse, olha, as coisas lá, e coreano ora mesmo, viu? Coreano ora, a gente não sabe o que é orar não. Os coreanos oram muito. E lá no meio do mato, no meio dos rios, das coisas, e o pastor Shindikanto tem a maior inveja do Joel, que ele pescava do quintal da casa dele, montava a redinha para pegar os peixes, que lá era um sossego, não precisava ir no mercado comprar, ele largava a rede montada, depois de tarde pegava o peixe para comer de noite. E lá no meio do mato, não tendo como fazer as coisas, eles oravam. E ele foi contando um pouquinho, o dinheiro ia aparecendo. E ele mostrou o preço daquele barquinho, R$1 milhão. Um barco hospital, todo de alumínio. R$1 milhão. E de onde veio isso, meu irmão? Veio de alguém que foi doando. Mas como que foi doando? Joelhão no chão. Orando, Senhor, por nós mesmos, não temos como. Mas o Senhor sabe que precisa desse barco aqui. E tem que ser desse aí. Não pode ser aquelas tranqueironas lanchonas que vai encalhar aqui nesses rios. Tem que ser esse aí, que é levinho, flutua, não vai arrebentar no meio das pedras aqui das cachoeiras. Né? Cachoeira, ele explicou, corredeiras. Negar-se a si mesmo.
Para entender o Senhor de Cristo, é preciso ter a prontidão de reconhecer que nós precisamos de Jesus. A maior dificuldade que nós temos é abrir mão da gerência da nossa própria vida. Todo mundo brinca, né? Que homem, quando pega o controle remoto na mão, o que acontece? Teu marido, teu irmão, o que ele fica fazendo? E você fica doidinho, porque não começou, não? Será que não começou o negócio? E você fica, não, fica tranquilo, ainda está na propaganda. Fala a verdade, todo homem é assim, não é? Ah, tá vendo? Não sou só eu que sou assim. Não é só minha mulher que fica doidinho comigo. Né? Homem gosta de zapear, né? Sabe por quê? Que a gente quer ter o controle, cara. A gente quer apertar para cima e para baixo, volta, para aqui. Não, agora não para aqui. Né? E as televisão moderna, você pode ir quadro a quadro, gravar não sei quantos canais de uma vez, e não sei o que lá, tal. Você vira fera, você controla a coisa. Nós queremos ter o controle, né? A minha filha sempre fala para mim assistir aquele filme Clique, eu não assisti ainda, mas diz que é muito interessante sobre esse ponto de vista, né? E nós queremos ter o controle na mão. E esse negócio de assim mesmo se negue é jogo duro, meu irmão, porque é tirar a mão do controle e dar uma coceira, né? Quando tem alguém assistindo, você tá doidinho para mudar o canal e a pessoa esconde o controle. Cadê o controle? Sei lá eu, pai. É. A gente quer ter o controle, mas isso é sério. Mas para que a gente aprenda sobre o Senhor de Cristo, é necessário aprender a confiar e depender completamente de Deus. Mas por um lado, isso é terrível, cara. Não ter o controle na mão é horrível. Aí tem que ficar assistindo aquela nheca que a mulher quer parar, né? Não, tô brincando. É terrível, mas é a maior bênção que tem. Porque Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. A coisa continua, chegamos no capítulo 9. Pedro tem uma experiência fantástica, ele sobe com Jesus em cima do monte, ele tem uma visão ali tremenda, ele vê Elias, Moisés e Jesus, uma coisa maravilhosa, e ele diz, rapaz, isso aqui é uma bênção, vamos ficar aqui, Senhor, vamos fazer uma barraquinha para o Senhor, para Elias e para Moisés e tal. Aí ouve-se uma voz e diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A este filho você ouve. Ele tinha que entender, os discípulos tinham que entender, nós temos que entender que para Cristo ser o Senhor da nossa vida, nós temos que dar um lugar de primazia para Ele. É o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o Senhor das nossas vidas. E essa coisa é muito interessante. Nós vemos períodos em que às vezes nós estamos baseando o nosso cristianismo em ícones da cristandade. De tempos em tempos nós tentamos fazer mitos no meio da cristandade. E assim como os mitos são feitos, eles são derrubados. Assim como os mitos aparecem, eles somem. E constantemente você vê falar sobre grandes homens de Deus que vão e somem. E nós usamos às vezes muito mais referências dos ícones do que às vezes da palavra de Deus ou da revelação de Deus. E talvez essa verdade tenha para dizer para nós que Jesus é o Filho amado e a Ele nós devemos ouvir. O pastor Hitoshi, ele diz assim, toda vez que você descobrir uma grande verdade da palavra de Deus ou algo acerca de Deus, releia toda a Bíblia de novo à luz dessa verdade, porque você precisa repassar de novo pela Bíblia à luz dessa verdade, para que você entenda biblicamente essa verdade. Quando você ouve um pregador e diz, caramba, esse cara tem uma sacada, eu nunca vi, pô, o cara torceu, espremeu, tirou um negócio daqui do dedo que eu nunca vi. Ao invés de fazê-lo um ícone, você tem que reler as Escrituras para ver o que Deus está revelando ali dentro das Escrituras. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
A coisa continua, vai indo, e no versículo capítulo 9, lá no final do capítulo 9, 33 para frente, começa um pega. Jesus está falando que é necessário confessá-lo, que é tomar cuidado para não cogitar das coisas de Deus, e para cuidar para não cogitar das de Deus, sim das dos homens. Diz que é preciso negar-se a si mesmo. Ele diz: este é o meu filho amado, a ele seguir. Daí, de repente, os discípulos estão discutindo a partir do versículo 33, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus, quem que é o maior? Eles haviam discutido em si quem era o maior. Não, sou eu, cara. Você já viu que ele já me chamou X vezes para ir com ele? Não. Você já viu que ele faz cafuné na minha cabeça, não faz na tua? Não, você já viu que não sei o que? Não, eu que sou, porque tal. Não. E Jesus, sabendo do que eles estavam arrazoando, do que eles estavam pensando, Jesus diz assim no verso 35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Para nós aprendermos sobre o senhorio de Cristo, a necessidade de aprendermos a servir para ser o maior. É o maior aquele que serve. É o maior aquele que serve. Eu gostei demais na peça a hora que eu vi a cara do Catini do lava-pés. Então não, senhor, então lava tudo. Né? A carinha do Catini é muito boa. Esse é Pedro, né? Esse é Pedro. O lava-pés é uma prova de que ele, Senhor, serviu. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, Jesus, nesse último bloco de caminhada com os discípulos, queria ensinar-lhes sobre o que significa senhorio de Cristo. E os discípulos precisaram aprender que é necessário confessar Cristo, ungido de Deus. É necessário discernir entre as coisas de Deus e as coisas dos homens. É necessário negar-se a si mesmo para poder seguir, ou seja, admitir que por si mesmo não dá para conseguir. É necessário dar primazia a Cristo. É necessário servir para ser o maior. Servir para ser o maior. Ouvi uma pregação e diz que existe muito no nosso meio em que nós, quanto mais sucesso nós temos, mais distância nós queremos manter. Porque nós temos medo de que descubram quem a gente é. E o pastor Ricardo Aguirre diz assim, sabe qual é o melhor lugar? Que a gente tem que se manter em casa. Porque em casa todo mundo sabe como a gente é mesmo. Fora ninguém sabe, mas em casa todo mundo sabe. E ele diz assim, quando o camarada começa a ter muito holofote, ele foge de casa. Porque em casa ele é o Zé Ninguém. Lá fora ele é o doutor fulano. Mas em casa ele pega o negócio lá. Você não vai tirar o lixo? Você não vai consertar? E aí ele fica pensando, pô, lá eles põem o tapete na minha frente. Aqui a mulher quer que eu tire o lixo, que eu conserte não sei o que lá. Então tem muito homem que foge de casa. Porque quer holofote. Quer ser o primeiro. E é preciso aprender a servir para ser o primeiro. Agora, olhando assim, você fala assim, rapaz, acho que não é bom negócio esse negócio de senhorio de Cristo, não. Eu acho que a ideia que anda tendo é verdadeira, porque, rapaz, o negócio aqui é complicado. Cuidado para não cogitar das coisas, esquecer as coisas de Deus dos homens. Se a gente não pode dar um jeitinho, rapaz, como que a gente vai fazer? Se não der um jeitinho num mundo que vive de jeitinho, nós vamos ter jeito mais. Se eu tenho que negar mesmo, o mundo vai me esmagar, que o meu chefe vai me mandar embora, porque ele bota na frente dele, qual é o teu plano de carreira? Onde você quer chegar? Você só não pode falar assim, eu quero te derrubar, cara. Aí você está na rua. Mas você pode chegar, eu quero ficar um degrau abaixo do seu, sempre. E se o senhor subir, eu subo junto, né? Como que a gente vai? Não vai, você vai morrer, cara. Não é nada disso. Parece que isso não é muito bom. Mas o que acontece quando nós, com medo do que isso possa implicar, nós limitamos a nossa entrega nas mãos de Deus?
Significa que nós vamos experimentar parcialmente o cristianismo. Teve uma pessoa numa igreja que eu pastoreava que teve um problema de tuberculose. Ficou hospitalizado e começou o tratamento. Talvez um dos piores tratamentos tem. Junto com, parece, a Edna Koga já passou pelo tratamento de hepatite, também é muito difícil. Mas o de tuberculose, os remédios são muito fortes. Só que você começa a tomar, e você tem que tomar, se eu não me engano, era, sei lá, 1 ano. Tem que ir. Só que o infectologista disse o seguinte para ela: a maioria para depois de 3 meses que os sintomas somem. Só que aí o bichinho fica lá e depois ele volta pior. Então, ele diz assim, tem que tomar mesmo no tempo de sono. Por isso que eles só dão medicamento em posto, você tem que ir lá, faz o cadastro e os caras vão atrás de você se você não aparece. Porque tem que completar o tratamento. Sabe o que acontece? Se Jesus não é o Senhor por completo, é como largar o tratamento no meio. Resolve parcialmente as coisas. Você pensa que está experimentando o melhor de Deus e está satisfazendo-se com coisas parciais. É como estar diante de um grande rio, de um grande lugar, e você está com água na canela e está muito satisfeito e não descobre que existe uma possibilidade de mergulhar, experimentar e descobrir coisas maravilhosas ali dentro. Eu queria te dizer o seguinte, que o desafio de Deus para a minha vida e para a sua hoje é, nessa luta, na carreira de fé, em qualquer outra, vai vencer aquele que estiver pronto a morrer. Em outras palavras, aquele que estiver pronto a se dar por completo, aquele que estiver pronto a permitir que Jesus seja Senhor da sua vida por completo. E aí você vai descobrir o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero terminar pedindo ajuda do pessoal do louvor. Há um cântico que é muito difícil de cantar. Quer dizer, ele não é que a melodia é difícil, a letra é muito difícil. A letra ela não é fácil de cantar. Mas é uma música que expressa, eu quero que você cante ela em resposta àquilo que Deus convida você nessa manhã, que é uma entrega por completo da sua vida. Não quero viver para mim mesmo. Vamos ficar de pé? Tenho
deixar o louvor cantar mais uma vez. Feche os seus olhos. Eu não sei se você tem problema com essa ideia de que Jesus é o Senhor da sua vida. Ou se você entendeu que Jesus é o ser o Senhor da sua vida e da minha vida, significa que Ele tem o controle da nossa vida. Eu quero convidar você nessa manhã a fazer uma entrega completa da sua vida nas mãos dele, dizendo: Senhor, eu quero pôr minha vida nas tuas mãos. Está aqui o controle, eu abro mão. O Senhor possa estar dirigindo e controlando a minha vida. Está falando com o seu coração nessa manhã. Responda a Ele. A gente tem um anseio tão grande no nosso coração de querer estar próximo de Ti, de querer fazer segundo a Tua vontade, mas enfrentamos uma luta tão grande, Pai. As coisas concorrem, mas talvez seja porque nós não conseguimos nos entregar por completo. E não nos entregando por completo, a nossa sede, a sede da nossa alma não é satisfeita por completo. Senhor, ajuda-nos a entender. Para experimentarmos por completo, é preciso nos darmos por completo. De que a melhor coisa que há é estar completamente nas tuas mãos. Ajuda-nos a experimentarmos essa verdade mais do que conhecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pode assentar. Passa a palavra para Exume.